Esse provavelmente vai ser o vídeo mais rápido da história desse canal, porque não tem absolutamente nada de bom pra falar desse filme. Eu cheguei a assistir algumas críticas aqui no YouTube antes de ir assistir Madame Teia, o novo filme da Marvel, da Sony, né, no caso, vamos deixar claro. E tava todo mundo dizendo que ele era ruim, mas acabou que eu fui com as expectativas bem baixas. Mas olha, esse filme realmente superou todas as minhas piores expectativas. Cassandra Webb, vivida por Dakota Johnson, é uma paramédica em Manhattan. Forçada a confrontar revelações sobre seu passado, ela forja uma relação com 3 jovens destinadas a futuros poderosos. Tá, vamos lá, você já deve ter visto todo mundo por aí falando que Madame Teia é ruim. Mas vamos dar nome aos bois. Por que Madame Teia é ruim? Bom, vamos começar dando um contexto desse universo Marvel que a Sony tá tentando fazer. Numa época que a Marvel tava mal das pernas, ela vendeu pra Sony os direitos de todos os personagens do Homem-Aranha. É por isso que a gente teve os filmes do Homem-Aranha lá do Tobey Maguire, os do Andrew Garfield, e a gente teve os filmes do Tom Holland que eram produzidos por eles, mas aí já em parceria com a Disney. Só que no catálogo do Homem-Aranha, há diversos outros personagens que não são o Homem-Aranha. E a Sony resolveu então tirar leite de pedra. É por isso que veio por aí Venom, Venom 2, Morbius e agora Madame Teia. Sem contar que ainda tem Kraven o Caçador esse ano. Então o que a gente está assistindo é o pessoal da Série B, Série C, segunda, terceira divisão dos quadrinhos ganhando filmes próprios. E o objetivo é um só: levar você, que assiste qualquer filme de herói pro cinema, e arrancar dinheiro do seu lindo bolso. E assim, não é que eu goste dos 3 filmes que vieram antes nesse chamado Universo Marvel da Sony, mas eu acho que eles têm lá seus momentos. Eu consigo entender quem gosta de Venom pelos motivos errados, porque ele é muito constrangedor. Ele é um filme que se leva muito a sério quando ele é uma grande piada. E em Morbius existe uma sequência que, se o filme fosse aquilo ali, ele seria incrível. O problema é que tem todo o resto que é uma grande porcaria. E apesar de Morbius não ter sido um grande sucesso de bilheteria e um fracasso de crítica, os caras que escreveram aquela bomba ganharam mais uma chance, agora em Madame Teia. E cara, se a gente pode apontar um defeito nesse filme, é esse roteiro. Filmes de super-herói, no geral, já exigem da gente o que a gente chama de suspensão de descrença. Ou, no bom e velho português, aquele tweet da Glória Pérez, nossa autora de novelas, que diz: pobre de quem não sabe voar, vamos voar. É isso, a gente tem que embarcar na história e perdoar algumas coisas que não fazem sentido na lógica que a gente vive. O problema é que as ações de Madame Teia desafiam qualquer lógica humana. Não lógicas da física, como um homem voar ou ter poderes telecinéticos, sei lá. Aqui são coisas que nenhum ser humano faria, porque são completamente idiotas. São ações imbecis, que não fazem sentido com aquele personagem que está sendo construído. Tudo isso para levar a história para frente, porque provavelmente esses roteiristas não têm criatividade suficiente para arrumar outra maneira de fazer isso. E é aquilo, poderia ser algo que desse a volta e ficasse involuntariamente engraçado, como foi com os 2 Venom. Mas não, é só muito irritante, porque é muito idiota. E pra completar, esse filme tem uma das piores linhas de diálogo que eu já vi em toda a minha vida. Eu tenho 30 anos, eu já vi, sei lá, milhares de filmes, mas eu acho que eu nunca vi linhas de diálogo tão ruins. Eu acho que nem eu, sei lá, escrevendo redações narrativas na 5ª série, escrevia linhas de diálogo tão ruins quanto as que tem nesse filme. E eu acho que foi a Isabela Boscov que falou, foi a Isabela Boscov ou o Dalia Nogari que falou que não é possível que os atores estavam falando essas linhas de diálogo e eles não se sentiam constrangidos. Porque eu tava me sentindo constrangido no cinema. Constrangido a ponto de me afetar fisicamente, sabe? Daquela coisa que a gente se encolhe na cadeira e fala assim: ai meu Deus, eu não acredito que eu tô vendo isso. Era essa minha sensação em grande parte do filme. E o pior, né? Porque o filme passou por refilmagens, regravações, e geralmente nessa agenda, né, que tá prevista nesses grandes filmes, eles refazem alguns diálogos para poder encaixar em alguns momentos. E você vê nesse filme que teve alguns diálogos que foram refeitos, porque simplesmente a boca do ator não casa com o que ele tá falando, e mesmo assim eles são péssimos. Então eu fico imaginando o que era isso antes. O que era isso antes dessas refilmagens? Porque não é possível que tenha melhorado. É muito difícil. O filme se passa em 2003, por um motivo específico para poder linkar ele com o resto do universo. E também, eu acredito que se tiver uma continuação, que por favor não tenha,
é que eles vão jogar pra 25 anos depois e poder trocar todos os atores por atores mais baratos, né? Porque o cachê da Dakota Johnson, da Sydney Sweeney, que são grandes atrizes em Hollywood, com certeza não deve ser barato. Mas essa ambientação é até bem feita. A gente consegue acreditar que o filme se passa em 2003, e ele, inclusive, parece os piores filmes de heróis que eram lançados lá em 2003. Só que tem uma diferença. Os filmes de herói de 2003 a gente consegue perdoar, porque era um período de transição. Tinha o pós-X-Men, né, que todo mundo querendo explorar o catálogo de super-heróis para trazer algum sucesso. Também tinha o pós-Matrix, que estavam tentando entender essa nova forma de fazer filmes de ação. Então tinha muita coisa que saía errado, tinha muita coisa que dava certo. E esse universo de filmes de heróis só foi se assentar mesmo lá com a entrada do MCU. Inclusive o MCU tem lá aquele segundo Incrível Hulk, que também nem deu tão certo assim. E eu diria que com esses diálogos péssimos, protagonistas da segunda divisão e uma visão estranha sobre o que é feminino nos super-heróis, ele se parece muito com um filme de 2004 que a gente ama odiar, que é Mulher Gato. E toda aquela sensação de, eu não acredito que eu estou vendo isso, ela volta aqui. É constrangedor demais ver esse filme. Para não dizer que eu não ri, eu ri de uma única piada que acontece numa cena meio ridícula. E aquela piada ali, eu falo assim, nossa, aí ok. E tem uns outros momentos que você vê que o cara que escreveu pensou assim, caraca, eu tô sendo muito inteligente. E você tá pensando, pô, esse cara é muito burro. Eu falei que esse seria o vídeo mais curto do canal, mas eu poderia passar meia hora encontrando adjetivos diferentes pra falar de quão ruim é o roteiro desse filme. E apesar de muito ruim, esse filme tem duas grandes publicidades. E quando eu digo grandes, são grandes mesmo durante o filme, que é da Pepsi e das cuecas Calvin Klein, que são colocadas em momentos absurdos que você fica tipo assim, cara, obrigado. Espero que elas tenham pelo menos pagado o cachê desses atores. Tá, Eugênio, mas não é possível se divertir com Madame Teia? Eu ouvi alguns colegas falando que o filme é bom e eu, francamente, discordo. Mas eu acho que é possível se divertir sim com Madame Teia. Porém, pelos motivos errados. Você vai se divertir com Madame Teia se talvez você tenha se divertido com Venom e se você também tenha se divertido com Morbius, porque eles são ruins demais e dão a volta. É isso que a gente tem aqui, novamente. E na verdade é libertador falar mal desse filme, porém eu fico triste, porque quando saiu o trailer, eu não vou achar o meu tweet, mas eu falei no Twitter que eu realmente achei interessante, eu gostei do que foi apresentado ali. Quem dera eu tivesse assistido só esses 2 minutos, porque eu teria uma lembrança muito melhor do que foi a experiência de ter visto isso no cinema e ter visto todos esses diálogos terríveis. Pra Madame Teia, eu dou 1 estrela. Eu não dei meia estrela porque eu acho que, pelo menos a produção, ela não é barata. Ela não é aquela produção que você vê que, os cenários são de papel e os efeitos visuais são até decentes. Menos a tal explosão toda feita em CGI que a Dakota Johnson falou em umas entrevistas sobre o filme. Essa é ruim. Mas de resto, o filme é ok, assim. O nível de produção é legal. A gente tem um vilão muito ruim, mas o vilão muito ruim também casa com os diálogos serem ruins e o roteiro ser ruim. Então, eu não consigo nem jogar nas costas desse ator, que eu não vou lembrar o nome agora. As 3 jovens são insignificantes, porque o filme foca na Madame Teia, na personagem da Dakota Johnson, mas ele acaba tirando ela de cena em vários momentos. Então a gente meio que não consegue ver essas outras personagens, porque a gente tá sempre acompanhando o ponto de vista da Madame Teia, ao mesmo tempo que a gente não acompanha a relação das 4. É muito estranho. Nossa, a construção disso aqui é absurda. Infelizmente, é ruim demais. Bom, você já teve o desprazer de assistir Madame Teia? Se sim, comenta aqui embaixo o que você achou, se eu tô certo, se eu tô errado. Se tem alguma coisa pra falar mal que eu esqueci, eu vou dar a saber do seu comentário. E não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e apertar o sininho para não perder nenhuma notificação. Fica o ensinamento. Se a sua mãe grávida de 9 meses for para a Amazônia peruana procurando uma aranha para achar uma cura para uma doença que você nem sabe que você tem, ame-a. E até o próximo filme.